Olá, pessoal! Aqui estamos hoje, Fanny Anzai Entrevistas, e eu vou entrevistar hoje a minha irmã, Francine Anzai, sobre cultura japonesa e o Estúdio Papel Dobrado, que é um projeto, uma loja online aí que ela tem no Instagram. Obrigada, Fran! Beleza, tudo bem? Oi, obrigada. Tudo bem? Dá uma introduzida aí você mesma, das É, suas capacidades orientais. aquelas... isso foi péssimo, você vai ter que cortar todo esse pedaço. Não vou cortar, vou deixar só porque ficou legal. Eu sou a Francine Anzai. Hoje eu trabalho com produção de cinema, que é a minha principal profissão, né? Mas eu também tenho o Papel Dobrado, o Estúdio Papel Dobrado, que é uma ideia que surgiu com três amigas de fazermos projetos artísticos envolvendo papel, né? Éramos duas ilustradoras e eu, uma curiosa de papel, né? E agora, hoje, uma das ilustradoras saiu e só tá eu e a Vanessa. Só que a Vanessa também tem muitos projetos artísticos, né? Então ela ficou mais como colaboradora. E o papel dobrado ficou só meu, sendo só meu, assim. No papel dobrado, eu faço principalmente técnicas de origami e trabalho com oficinas e desenvolvimento de peças e embalagens a partir do papel, né? O principal material é o papel sempre. Eu comecei a fazer origami já tem algum tempo, né? E esse interesse acabou surgindo com o passar do tempo. Não foi uma coisa muito. Eu nunca imaginei que eu faria tantas coisas de origami como eu faço hoje e não sabia que a técnica poderia me dar tanta possibilidade. É bem legal. Então, foi uma boa introduzida aí, mas eu acho que faltou muita coisa, porque a formação dela é bem mais extensa, tá, gente? Então, assim, além da parte do origami ter começado mesmo muito lá atrás, e ela já ficar dobrando aqueles, né? A gente dobrava já desde pequena os marcadores de papel, os marcadores de livro com as bonequinhas japonesas, né? Ah, eu devia ter deixado os meus aqui de lado. Que ela me deu um monte de livros e um monte de coisa agora, porque eu estou interessada novamente no origami por causa da minha filha. Mas, enfim, deixa eu resumir aqui. A Fran, né, minha irmã, ela sempre gostou muito de cultura. Nós, filhas de japonês, só o pai japonês, não tivemos muito contato com a cultura japonesa, né? Então foi uma coisa muito individual. Cada um se interessou por alguma coisa. Eu era meio desligada dessa coisa, meio da ascendência lá oriental. E a Fran, meu irmão, também gostava, né? Coisa de samurai. Um gostava mais de anime, o outro gostava mais de origami. E a Fran desenvolveu muitos produtos agora no estúdio, mas ao longo do tempo ela sempre foi dobrando papelzinho aí ao longo da vida. E agora, com a formação depois de fazer jornalismo, rádio e TV, né, direção e tudo mais, surgiu esse projeto independente, né, Fran? E tem produtos e serviços. Então eu chamei ela aqui porque eu acho muito legal e eu acho que também interessa muita gente. Foi uma das coisas que a gente estava falando aqui meio que no making of, é que eu acho que abre interesse, que é um interesse comum de muita gente, porque muita gente que não é da cultura oriental, né, muita gente no Brasil, principalmente, que é onde a gente viveu a maior parte da nossa vida, onde eu vivi a maior parte da minha vida e ela vive ainda, tem muita gente no Brasil, muito brasileiro e outras pessoas de outras culturas que são alucinados por cultura japonesa em diversas áreas, igual eu falei, ou anime, ou mangá, ou plantas, bonsai, né? Quer fazer uma tatuagem com uma letra japonesa, com, né, com kanji, o alfabeto, escreve meu nome, né? Quando eu fazia tatuagem tinha muito disso. E então eu pedi para ela vir aqui para ela falar um pouco das coisas que ela conhece, porque ela tem um conhecimento muito extenso nisso, mas a gente tentou meio que selecionar para não ficar, porque senão dá para fazer um show aí de vários dias, né? Vão ter que repartir em vários episódios para falar de toda a cultura japonesa, que é muito extensa. Então, a parte dela, que é a parte de origamis, tem cursos, tem oficinas, né, Fran? Tem produtos, e eu pedi para ela vir, porque, principalmente os produtos, eu acho que eles são muito inusitados, né? Que são todos criação dela, transformar origami em produtos pessoais.
e que eu queria divulgar, não só para ajudar o estúdio, mas também para as pessoas conhecerem, que eu acho que são produtos muito legais. Você mostra aí para o pessoal um pouquinho das coisas, né? E fala um pouco dos projetos também, dessas outras oficinas, que agora no lockdown não tá funcionando, né, Fran? Mas será que não rola, às vezes, uns cursos online, no Skype, Instagram? Como é que é? Então, na verdade, agora eu tô pensando realmente, a gente já tinha eu tinha pensado há algum tempo em fazer vídeos para o YouTube e aulas online. Mas com essa quarentena, né? Então a gente está tentando rever como fazer de um jeito mais fácil de compreender. Hoje no Brasil a gente tem dois designs de origami. Eu não gosto muito do termo origamista, que são os dois maiores YouTubers de origami do mundo. Muito importantes que fazem origamis e que fazem vários vídeos super legais e divulgam a cultura japonesa e até as técnicas de origami. É interessante No falar caso, também que são brasileiros que moram no são Brasil brasileiros. ou que moram no Japão? Como é que é? Ou você não conhece muito, não acompanha o canal deles mesmo? Eles são brasileiros, eles moram no Brasil e alguns vídeos são em inglês, né? E então, assim, eles dão técnica e eles criam origamis, entendeu? Certo. Então é bem interessante os dois canais e vale a pena para quem quer aprender a começar a fazer origami sozinho. Origami, hoje o YouTube possibilita isso, né? Há 14 anos atrás, quando eu voltei a fazer origami, né? Porque para mim, esse origami que você falou que a gente fazia de infância, eu não considero ele muito origami, sabe? Eu considero ele origami, mas por ser técnicas tradicionais, mas existe uma questão que não era bem explícito que eu estava fazendo origami, né? Eu estava fazendo um trabalho manual ou um artesanato. Eu não estava pensando na técnica em si, que está por trás do origami, né? Então, quando eu vi morar em São Paulo, né? Eu redescobri o origami e descobri que eu sabia técnicas, mas que eu não tinha real conhecimento assim profundo de origami. E aí despertou o interesse. Tanto que eu estou fazendo uma retomada novamente para as primeiras técnicas, né? Para as técnicas tradicionais hoje, para melhorar o meu origami modular. E o que que é que veio primeiro? Gente, outra coisa, a Fran fala japonês também, então ela tá bem mais enraizada mesmo naquela coisa da cultura japonesa, e por isso também que eu achei que ela fosse uma boa, né, referência, assim como a gente tem uma prima, Amanda, que eu também convidei, mas ela ainda não sente totalmente a vontade para vir falar sobre a cultura, mas já foi até para o Japão. Então, assim, para quem tem dúvidas, sugestões, curiosidades, acompanhe, né, o estúdio Papel Dobrado, o canal, né, o canal da Francine. Vai fazer canal do YouTube? Tem canal do YouTube já ou ainda é projeto? É Como é um que é? Tudo no projeto. Instagram por enquanto, né? Então É acompanhe no porque, na Instagram, verdade, mandem. o estudo de origami é constante. Então, às vezes, você está fazendo uma outra atividade e eu associo meu hobby ao estudo. Então, também tem esse lado que às vezes as pessoas não conseguem entender um pouco, tipo, você faz origami, mas você trabalha, você faz origami, faz reunião, né? Então, eu assisto televisão e faço origami. É tipo uma terapia, né, que você faz. Com certeza. Você leva isso como uma terapia. Eu nunca muito dei certo com origami porque eu queria fazer assim, né? Tão perfeito que às vezes, ficava irritada e acabava amassando o origami. Larga isso pra lá. Então, mas é uma coisa que é boa para realmente, eu acho que até para despertar essa coisa da paciência, da meditação, né? Tem tudo muito a ver essa coisa da calma, né? Aquela coisa meio que oriental, anciente, paciência, né? Então, assim, produtos. Tem algum produto aí que você pode mostrar? Eu tenho os meus favoritos, que aí, né? Eu não sei, acho que você até tá com um aí, que é o meu favorito, que eu fiquei Sim, fazendo altas propagandas quando você postou, que é das peças de origami, das que eu mais gosto, das peças pessoais, são né, das joias.
o globinho com o origami dentro. Então tinha tsuru, né, que é o passarinho, tinha estrelinhas, vários globinhos, como que fala? Tinha aqui umas Borboletas. potinhos. Dá para ver? Levanta um pouquinho mais, aí, ó. Aí. Esse é o que tem duas borboletinhas. É uma técnica tradicional do pai do origami, do Então, Akira gente, olha só Yoshizawa. que coisa mais delicada, linda, que as meninas vão adorar, eu tenho certeza. E para os rapazes também tem várias peças interessantes, tem mobile para quarto, tem luminária para mesa de escritório, né? Tem coisas bem legais. Então, dá uma checada lá no canal e falar de outras possibilidades, porque também tem os serviços. Então, a Fran também tem as oficinas, né, Fran, que quando tá acontecendo, é até oficina gratuita, que aí você avisa no canal e o pessoal pode só chegar. Como é que funciona? Explica pro pessoal Eu aí. tenho feito bastante oficina gratuita pelo SESC, né? E a gente estava estudando antes da quarentena, né, ser instaurada. A gente estava estudando de fazer uma oficina num centro japonês, de fazer uma exposição, ia participar de uma exposição, ia fazer as oficinas das técnicas que eu sou mais especialista, porque dentro do origami tem também divisões e classificações em relação a que tipo de origami você faz, né? Se eu falei que eu estou no momento de retomar das técnicas tradicionais, né? A minha especialidade hoje é os origamis modulares, que são origamis feitos com mais de uma folha de papel e que eles são dobrados e encaixados juntos. Aqui tem um para mostrar. E é o que eu E a normalmente eu outra sempre peça também. posto, né? Que eu sempre É muito posto no. bonitinha. Essas são as kusudamos, né? Isso, E aí Kusudama. você faz, tem esses colares, mas também faz mobile, faz as luminárias, todas dessas peças, né? E aí muda a proporção, né? Os tamanhos. Sim. E tá sempre postando, todo dia você posta pelo menos um origami, né? No canal, no seu Instagram. Eu tô fazendo o desafio 365 dias de origami. Então, eu tô fazendo uma retomada ao estudo tradicional, né? Então, no começo eu tava postando mais tradicionais e agora eu voltei a fazer como um Kusudama de 30 peças, que é o que normalmente eu faço, eu demoro em torno de 3, 4 horas. E se for um modelo novo, eu chego a demorar 5 horas. Então, como eu tenho um pouco mais de tempo agora, né, com a quarentena, eu tô me dedicando mais aos Kusudamas. Mas não que eu esqueci as técnicas tradicionais. Então, tem dia que às vezes eu tô com um pouco mais de preguiça, eu faço uma peça menor, né? Também tem isso. E tem dia que às vezes eu acabo tendo outras funções, e aí eu acabo também deixando de lado o Kusudama e fazendo uma técnica mais tradicional. Bem legal. Então, falando sobre mais coisas de cultura japonesa, que a gente estava falando aqui no fundo, você falou, escolhe uma coisa, senão a gente vai ficar falando o dia todo. E aí eu falei, por que que não fala um pouco da língua, que também é outra coisa que, né, que você já vem há muitos anos estudando, a língua japonesa, e eu acho que até muita gente tem curiosidade de saber como funciona. Eu falei, fala um pouco do alfabeto, que não é como o alfabeto nosso, né? Então, dá uma pincelada aí sobre cultura japonesa e alfabeto, falar japonês. Como é que é essa, Na verdade, o essa interesse de falar trajetória longa? japonês. Eu acho que o interesse de falar japonês veio primeiro do que fazer origami, quando criança, pelo menos, né? Eu lembro que, acho que tinha uns 8, 9 anos, eu pedi para Bachan, nossa avó, né? Ensinar japonês, que ela falava super bem. E ela arrumou um livro. E a primeira palavra que eu aprendi foi Aoi e Sora, que é Aoi Sora, que é céu azul. E para mim aquilo ficou na minha memória para sempre. Eu sei escrever o kanji até hoje porque eu vi no livro. Então, eu fui aprender japonês depois também, quando eu entrei na faculdade, com 20 anos. Mas esse interesse já existia. Foi em paralelo ao origami, mas o interesse de origami
surgiu quando estava mais no cursinho, mas eu tive a oportunidade de realmente me dedicar a estudar japonês quando eu entrei na faculdade. E eu fiz aula de japonês direto, 3 anos, parei, voltei, e hoje eu continuo estudando japonês por interesse. O japonês é uma língua super difícil, assim, em algumas características, né? Principalmente porque ele tem 3 alfabetos, e o kanji, que é o ideograma chinês, que foi apropriado pela língua japonesa, ele tem... na China existe 40 mil kanjis, no Japão usa-se 2.136. Então, é uma língua super extensa e difícil de compreender. Formação de frases é simples, porém ela é complexa para escrita e para leitura. Então, porque você tem que ter um conhecimento mínimo para se ler bem, compreender bem, né? Então, isso também é uma coisa muito importante se falar. Porque todo mundo acha que você assistir um anime ou ler um mangá, você vai aprender japonês em 6 meses. E às vezes, quando você faz aula de japonês, você fica 6 meses para aprender os meia dúzia de kanjis e 2 alfabetos silabários, né? Então, tem essa também. É uma língua complexa, né? Por causa das próprias influências chinesas, coreanas. E hoje em dia também tem a influência, depois da Segunda Guerra Mundial, tem a influência muito forte dos Estados Unidos, que o japonês apropriou muitas palavras para o seu cotidiano. Por exemplo, a cor pink, né? O rosa que a gente conhece, eles não falam rosa, eles não falam que seria momoiro, que é o rosa, né? A cor rosa. Eles falaram pinko. Eles apropriaram uma palavra em inglês pro Eu cotidiano lembro, deles. eu lembro quando eu comecei a estudar japonês, que eu já tentei, gente, mas demanda muito tempo e muita dedicação, e eu acabei desistindo, que eu não consegui levar junto com a faculdade de medicina. Era muito estudo para levar ao mesmo tempo. E eu lembro que tinha umas palavras, né, tipo tuerê, buçu, né, que vem direto mesmo das palavras em inglês, do toilet, do bus, né, e eles ensinam já assim, e é usado mesmo no dia a dia, né? Sim. E também é legal falar que é a dificuldade de se aprender. Imagina se cada palavra que a gente usasse, a gente tivesse que aprender um símbolo diferente, né? Que era o que a gente estava falando, que o alfabeto nosso, que a gente usa, cada símbolo representa uma letra que representa um fonema, e a gente só precisa aprender ali e pronto. Até palavra que a gente não sabe o significado, a gente consegue ler, né? E falar. Agora, no kanji, se você não sabe, não tem como, porque cada palavra ou cada símbolo é uma palavra inteira que tem um significado inteiro de uma palavra ou de um sentido, que aí você pode, né, misturar com outro kanji e aí fazer uma outra palavra. Então é um jogo de símbolos, né? Muito mais de memória, de gravar, do que simplesmente aprender um alfabeto e ler as coisas e continuar. Uma Então eu coisa acho que é muito bem mais complexo. interessante é que também o kanji existe 2 tipos de leitura que eles falam, né? Falando de gramática em si. Ai, a sua câmera travou. Você parou de transmitir câmera. Agora É, voltou. Ah, tá. voltou? Então tá. Beleza. Falando de kanji, pensando que existe 2 tipos de leitura, que é a japonesa e a chinesa. Por quê? Porque às vezes quando você coloca 2 kanjis juntos, você lê diferente. Então, o ideograma de árvore, quando você junta 2 árvores, ele vira um bosque. Quando você junta 3, ele vira uma floresta. Então, também tem tem os kanjis figurativos que você olha e você sabe, e você vai entender. Mas também tem os kanjis que são super evoluídos, né? Tipo, super evoluídos, não se diria assim. Que são super complexos, que você pode até imaginar o significado, mas se você nunca viu ele, você não vai saber que leitura você vai É usar. a Se vai ser a correta. chinesa ou a japonesa. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Então, gente, olha, quer começar a aprender japonês, tem que começar, dedica anos, dedica aí horas do dia também, porque, né, não é fácil todos os dias,
né? Já tem quantos anos, Fran, que você está estudando japonês? Ah, Agora no você já... total, entre entre pausas, né? Porque eu tive alguns anos de pausa mesmo. Deve dar uns 6 anos de estudo. E mesmo assim não me sinto segura para falar que eu falo japonês completamente. Eu entendo bem, mas eu tenho muito bloqueio em falar porque eu não uso japonês diariamente. Agora tá faltando a parte da imersão, né? Que é ir pro Japão ou ficar lá numa cozinha lá na Liberdade só falando japonês dia e noite sem parar, né? Ou tirar assim, pelo menos uma parte do dia, porque isso é uma coisa interessante que eu acho que também modifica não, e que é igual em todas as línguas, na verdade. Até o inglês, até as línguas mais próximas, até o espanhol mesmo, para você começar a falar fluente, eu acho que precisa ter essa parte da imersão, que é uma coisa que modifica do curso, por exemplo, que a gente fala, qual que é a diferença do curso do inglês no Brasil para o exterior, né? Quando você vem para o Canadá ou nos Estados Unidos. É porque o curso, quando você chega aqui, você vai fazer o curso, é um curso de o dia todo. De manhã você vai ter gramática, você vai ter a aula sentado na classe, né? E assistindo o professor dando alguma coisa gramatical ou aula mesmo teórica. E à tarde, ou outro turno, você vai passar as outras 4 horas conversando. Então você é forçada a falar mesmo. E por um longo período de tempo. E isso todos os dias, né? E isso a gente não consegue fazer quando a gente está estudando qualquer outra língua no Brasil, né? Não É. importa, pode ser japonês, inglês, espanhol, a gente não fala esse tanto de tempo por dia, 4 horas por dia, 5 dias na semana, usando a língua estrangeira. Então, a próxima parte é a imersão, né? Fran, e é legal que você fale também, porque é uma coisa que eu estava até conversando com a Amanda, que eu queria que a Amanda viesse, porque a Amanda foi para o Japão por um projeto, né? Que é o governo japonês que dá bolsas e coisas. Então, acho que até você também sabe um pouco para falar um pouco dessa parte, né? Dessas coisas que existem. Como é que funciona Sim, isso? o governo japonês, a Amanda, por exemplo, ela foi pela JICA, que é pelo próprio governo japonês. Mas todos os governos de província também têm projetos de bolsa para estudantes. Então, por exemplo, a que a Amanda fez, eu não poderia participar por causa da minha idade. Então também tem essa questão. Às vezes as pessoas acreditam que não podem participar por realmente não entender qual que é o processo seletivo e não ter idade suficiente, porque tem alguns critérios, como todos Hum. os projetos, como todos os planos de bolsas para estudantes estrangeiros, né? Mas a Amanda foi pela JICA e ela fez o curso de cultura japonesa, que é uma imersão de um mês e meio, que fica em Yokohama, né, que é a cidade das luzes no Japão. E aí, na verdade, eu não sei qual foi o projeto que ela apresentou, ou se foi só o de cultura mesmo, ou se teve algum outro projeto. Mas normalmente o governo japonês tem bastante bolsa para os estudantes universitários, estudantes de mestrado e doutorado, tem alguns critérios, né? E, por exemplo, para fazer mestrado e doutorado, você precisa ter o nível mais alto de japonês, que é o IQ. No Japão existe na prova de proficiência existe 5 níveis, né? Ichi, ni, san, shi, go. E o primeiro é o mais alto, é o Ichi, né? IQ. E para fazer mestrado e doutorado, você tem que ter IQ, ou você ter fluência ou em inglês ou em outra língua que pede pelo currículo japonês, né? Mas eles dão a preferência por japonês e inglês. Mas não é todos os cursos que têm a possibilidade de você fazer o curso também em inglês, Uhum. né? Eles dão preferência para alunos que falam em japonês mesmo. Então, isso já também é uma bolsa que já é meio que fechada para quem já tem a língua também, né? Não é aquela coisa aberta a público totalmente. E tem alguma coisa, será que tem a ver com descendência ou qualquer pessoa que tem interesse que saiba japonês pode fazer? A JICA tem que ser descendente. A grande JICA e as bolsas de província precisam ser descendentes ou ascendentes japoneses, né? Para
para pessoas sem ascendência, existe o MEXT, que é um outro projeto de bolsa, isso é de pós-doutorado, de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E aí você tem que falar inglês, você tem que ter proficiência em inglês, e se você tiver o japonês e proficiência em japonês, pontos a mais. Mas você também tem que fazer, para prestar um MEXT, você tem que ter um professor no Japão para ter uma relação, assim. Você não pode mandar um projeto que não tenha relação nenhuma. Tem que ter da linha de pesquisa da universidade onde você gostaria de trabalhar. Então é bem selecionado, né? É bem fechado, não é uma coisa tão aberta a público. Mas para quem tem interesse, quem já sabe, né? E para quem já tem um conhecimento, porque igual você falou, é muito difícil das pessoas aprenderem japonês assim, do pegar no mangá, no anime ali. Mas também tem muita gente que aprende, né? E que já tem aquela coisa, às vezes familiar, ou às vezes até teve tanto interesse que acabou aprendendo mesmo. Meu professor de japonês mesmo em Petrópolis era brasileiro, totalmente, né, ocidental, só que realmente tinha interesse, já tinha ido para o Japão e aprendido. Então, que é uma coisa que, né, só basta ter vontade de fazer. Normalmente também tem uma coisa bem engraçada que hoje eu lembro, pelo menos nas minhas salas de aula de japonês, né, tradicionais, assim, que eu estudei em escola, 70% dos alunos eram brasileiros sem qualquer ascendência. E a grande maioria queria aprender japonês para ou ler mangá ou assistir anime para compreender sem ler legenda. Então, se você faz, sei lá, 3, 4 anos de japonês, você tem essa base para você assistir, porque também tem uma coisa muito legal, porque no Japão existe jeitos de falar, né? O jeito que você fala para uma criança é diferente que você fala para um adulto ou você fala para uma pessoa dentro de casa ou para o seu chefe no serviço. Então, também tem essa variação de dialetos dentro do Japão, né? Posso falar assim, que como Uma você... hierarquia da fala, da linguagem, da comunicação. E aí é aí que pega, né? Porque aí a pessoa que pega essa coisa de rua, né? Às vezes comete vários. Eu já tô imaginando o que pode estar de errado, né? Fala lá com o chefe como se fosse falar com a mulher ou com o marido dentro de casa, né? Sim, tem muitos relatos, Aquelas realmente. gafes. Eles falam que essa língua mais formal, né, que eles chamam de Keigo, que é o jeito mais difícil de aprender, né? Que até mesmo o japonês não sabe usar o Keigo, porque é uma coisa, é um, é um tom hierárquico muito forte, assim. Então, às vezes a pessoa entende o que o chefe fala, mas ele não sabe responder, porque não é do convívio social dessa pessoa. Uhum. Tem vários E cursos no é Japão. bom lembrar também que é uma coisa interessante, né? Porque alguém outro dia falou assim: ah, porque eu gostaria de morar no Japão, porque no Japão, né, é tudo tão. Parece ser tudo tão maravilhoso. Eu falei: olha, é porque também tem que considerar que é um país que vive numa cultura e numa política bem mais autoritária, né? Até do que o que a gente tem no Brasil, né? As pessoas, né, recebem multa por engordar, né? Por estar gorda, paga multa, né, por cuspir no chão. Imagina, o brasileiro que adora cuspir no chão e eu tô ferrado lá no Japão, né? Jogar Joga bituca de cigarro. chiclete no chão, né, lixo na rua, igual o pessoal em São Paulo que, né, lá no ônibus, pela janelinha do ônibus, que adora, né? Então tem várias outras coisas. E fora a parte também de superstição, né, Franzinha? Que eles são tão supersticiosos, até no lidar do dia a dia, que tem aquelas coisas de o jeito que pega o cartão, não sei que, como é que fala com a pessoa, né? Como lidar, ou às vezes até como que dá um presente. Eu já vi vários. Ó, a nossa convidada inesperada aqui. De vez em quando aparece. Vem falar oi pra titia. Então, falando sobre, voltando ao assunto dos produtos de origami e os cursos, onde que, onde que dá para as pessoas comprarem? Dá para comprar online e como é que faz? Ou contratar serviço, curso, aula, qualquer coisa?
O ideal, na verdade, é mandar uma mensagem para mim, porque tem nosso site nesse momento também a gente acabou tirando ele do ar, porque a gente não estava entendendo como que ia funcionar o serviço de entrega em São Paulo, se, né, se o correio ia funcionar completamente. Então, o ideal é mandar uma mensagem para a gente por direct no Instagram e a gente entra em contato e responde. Certinho. E Com tá funcionando fotos. o O correio? Correio de São Paulo está funcionando, não todas as agências, né? Então também tá com um pouco de dificuldade, mas se for em São Paulo, a gente consegue entregar pelo Rappi ou pelo Log, por motoboy. Outras formas de entrega também, não só correio, né? Só correio, no caso, vai ser usado se for o caso para mandar para a pessoa para outra localidade. Então tá certo, muito legal. E tem outras coisas que, na verdade, eu quero falar, é porque a Chiva interrompeu aqui, aí perdi a linha de pensamento, mas é para mais, né? Já falamos de alfabeto, de língua e tudo. Fala um pouquinho sobre a kokedama, né? Que eu falei que não é o bonsai e que é uma coisa legal e que às vezes o pessoal não conhece. Quem tem interesse, você também dá aula, curso, oficina, né? Sim, a kokedama é uma técnica que foi criada pelos japoneses, ela a partir do bonsai. Então, o bonsai era uma técnica que se fazia na China. E o Japão se apropriou dessa técnica, que ficou mundialmente conhecida como uma técnica japonesa, como o origami. E, e hoje no Brasil teve um boom assim dessa modismo momentâneo da kokedama, dos arranjos, porque na verdade é uma técnica que você usa quase nada de terra e você faz uma poda de raiz e você envolve essa raiz com terras, alguns tipos de substrato específico para cada planta e com musgos vivos. Então, kokedama, na verdade, chama-se, a tradução literal é esfera de musgo. Então, essa técnica você pode usar para qualquer planta. Fica bem legal, fica uma coisa como se fosse um bonsai sem precisar de ter o vaso, né? Esse a gente que eu gostaria de explicar para o pessoal que é para conseguir visualizar o que que é. Mas checa no site também, que também tem fotos, né? Tem coisa também falando do Sim. kokedama lá. Que na verdade, assim, a técnica em si da kokedama é um arranjo sem a necessidade do. É um arranjo floral sem vaso. Uhum. Então você usa toda a estrutura da planta para ela continuar viva sem a necessidade de um vaso. E fica muito bonito e é bem assim ornamental, que eu acho, que é uma peça que quase que parece uma decorativa, né, para casa, para um jardim, para uma área externa, um jardim de inverno, né? E é legal que tem essa coisa toda bem individualizada, assim, que não é uma coisa que você consegue achar em loja, que você tem que você mesmo fazer, e que tem toda essa técnica de como preparar propriamente, não é assim, vou colocar um monte de argila ali, né, que sei lá, né? Como é que o pessoal ia pensar que aquilo ali foi feito. Mas fica bem bonito. Então, é isso aí. Eu acho que eu vou terminar, porque a gente. Não sei se você tá ouvindo barulho no fundo. Não. Não? Então tá. Eu fiquei pensando, falei, será que a gente vai ter que parar? Você acha que tem alguma coisa mais legal para falar sobre cultura japonesa, que o pessoal pode ter interesse, para convidar o pessoal para assistir, ou, né? Se ainda tem outros projetos, agora aproveitar que a, a quarentena aí tá forçando o pessoal em casa e assistir, aprender novas Na técnicas. verdade, eu tenho pensado bastante no curso online, mas a gente também está estudando um jeito de ser dinâmico, porque eu realmente vídeo no YouTube tem diversos. Então, e eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência para assistir vídeo. Então, às vezes eu vejo um vídeo de 15 minutos, eu fico com preguiça e não assisto. Eu já falei isso para várias pessoas nas últimas lives que eu falei com as pessoas. Eu acho que eu gosto muito mais da aula presencial de origami. Primeiro, porque você pode ver o seu aluno. E às vezes tem muito vídeo no YouTube também que
Às vezes, com a posição da câmera, você não visualiza realmente a dobra. Então, isso é uma coisa que dificulta o aprendizado. Mas a gente está estudando, na verdade, para continuar fazendo as aulas, né, dos alunos, principalmente presenciais, em videoaulas, transformar elas em videoaulas, para poder também esse aluno ter o. Poder reassistir a aula, sabe? Ter essa possibilidade. Porque às Ah, vezes legal. o aluno faz a aula presencial, mas aí ele fica 3 meses sem praticar, e aí ele esquece aquela peça que ele aprendeu. E sente Então, que isso perdeu. É. é. Então, acho que talvez seja até legal que você faça às vezes por aqui, pelo Skype ou pelo Zoom, alguma dessas formas de vídeo que a pessoa pode gravar a aula e manter depois como arquivo, né? Até sente mais que tem aquele valor, né? Por pagar por uma aula online, né? Que a gente, às vezes, o pessoal às vezes sente que não é a mesma coisa que presencial. Mas agora no lockdown, eu, na verdade, tenho feito muita propaganda de todos os serviços, de todos os profissionais, médicos, colegas médicos, nutricionistas, fisioterapeuta, que tem a possibilidade de dar algum tipo de serviço ainda online, né? Porque a diferença é que é só o contato físico, né? Que não tem, mas realmente tem essa coisa da visualização que eu é até legal falar disso, porque você me deu um monte de origamis para eu fazer com a Shiva, né? Com a minha menina, e ela em algumas das instruções das dobraduras dos origamis, eu fiquei em dúvida e aí te mandei, né, a mensagem pelo WhatsApp perguntando, tipo, como é que faz? Será que dobra para um lado, para o outro? Que eu não estou entendendo a instrução. E aí você acabou fazendo aí, eu fazendo aqui, e a gente, não, acho que parece que no final das contas fica melhor assim, né? Até por tentativa a gente às vezes consegue, mas é legal que tenha essa instrução e que tenha esse contato. Depois que você já fez uma aula, né, para quem fizer a aula, mesmo depois tem esse contato, dá para fazer um contato posterior e ainda tirar alguma dúvida, alguma coisa. Então, para as pessoas também que estiverem assistindo e quiser mandar dúvida, sugestão, né? A gente pode, às vezes, um dia mais para frente, tendo solicitações, né? Se for solicitado, às vezes a gente vem um dia para fazer algum origami legal que seja fácil e não complicado e que não solicite um papel especial, né? Mas geralmente, igual esse que eu fiz agora recentemente, era só um quadradinho de papel, qualquer quadradinho de papel, né? Eu acho que uma coisa que é bem legal para se falar é que, e eu gosto muito que eu e meus amigos de origami, a gente sempre fala que no origami não tem o certo e o errado, né? O origami está muito próximo a, a um código aberto. A gente usa a técnica de origami como um código aberto. Porque você pode se apropriar daquela técnica já existente ou você pode modificá-la. Então, a modificação também não é um erro. E também, às vezes, o erro vai levar você a um acerto. Então, o que eu sempre falo é as pessoas ficam muito presas num ensino de certo e errado. E no origami não tem. Por exemplo, você falou, o papel específico. Não tem papel específico. Você pode fazer origami com qualquer papel, que seja uma folha de caderno. É o papel que você tem disponível. Então, se você tem interesse em aprender, não fique preso a esse papel ou a esse tipo de material que você vai usar. Hoje eu faço origami e eu tenho vários papéis, desde muito baratos a bem caros, mas é porque eu faço origami constantemente, então eu acabo investindo em papel, mas eu também tenho papéis muito ruins, assim, e de procedência boa, mas que não funciona para o tipo de origami que eu estou fazendo. Então, uma coisa que também é legal, as pessoas não ficarem presas nisso, Uhum. né? Então, hoje eu só trabalho com papel importado. Nacional eu não trabalho com nacional, eu só trabalho com os papéis do Camori, que é o mestre papeleiro que eu faço papel com ele, né? O curso, que é o papel washi feito de fibra de coso, e os papéis dele e os papéis que eu produzo com ele, né? Da minha própria fabricação e estamparia própria. E também, e aí, ó, nessa conversa você acabou de falar coisa nova também, né? Que você tá fazendo curso de papel. Então, isso daí também tem a ver com cultura japonesa fazer papel, né? Porque eu nunca ouvi Sim. falar as pessoas aqui no Ocidente, né, falando assim, tô fazendo papel. Peraí, por quê? A não ser que seja pessoal da reciclagem, que deve ter alguma coisa, às vezes, até misturada aí, né?
Não sei, explica aí essa história de fazer papel. Eu vim fazer papel, porque o papel do Japão é bem diferente, porque a fibra que o papel japonês ele é de uma planta que chama kozo. No Brasil só tem uma plantação, que é do mestre papeleiro Kamori. E o papel do Japão é diferente, porque ele tem esse kozo tem uma fibra muito extensa. As microfibras que compõem o papel também são extensas, então ele dá rigidez ao papel e flexibilidade. Então ele é um papel que aguenta muitas dobras, muito mais do que o papel de eucalipto. Então toda a produção europeia, latino-americana, é tudo feito de eucalipto, que é uma planta, como ele, pelo processo químico de extração da fibra, essa fibra fica muito curta e o papel não tem rigidez e flexibilidade igual ao papel de couso, que é o papel japonês, né? Na Japão, China, Coreia, todo o Ocidente faz papel com fibra de couso. Todo o Oriente faz papel de couso, todo o Ocidente faz papel de eucalipto, né? E outras fibras, né? Tem cânhamo, tem banana. No Brasil faz bastante papel de banana, de cana-de-açúcar. Tem uma pesquisa aí bem grande de fibras naturais. Você pode fazer papel com quase todas as fibras, porém, você tem uma questão de custo-benefício. Hoje, as empresas maiores, né, as maiores produtoras de papel do mundo, usam o eucalipto porque eles conseguem ter com uma árvore fazer muitas folhas. Então, o custo-benefício é mais rentável, né? Hoje. Não se compara ao do Japão pela qualidade, porém, o papel que a gente usa e os fins do papel no Japão é bem diferente do que é usado no Ocidente, né? Então, tipo, essa é a diferença, assim. O papel como elemento único, né? Assim, o Ocidente produz papel para ser usado em embalagem, usado como folha para caderno, e essa é a principal respiro da indústria, né? Assim, o uso cotidiano. O papel no Japão é feito mais como não só como elemento do uso cotidiano, mas tem essas como aparato de artes, né? Então o Japão usa muito. Então tem para fazer as estampas do Japão, as estampas de kimono eram feitas com papel. Existe um tratamento nesse papel de impermeabilização. Então tem várias pesquisas, dá para falar muito sobre papel, né, na verdade. E aí agora você está fazendo seu próprio papel, é isso? Ou só Eu faço meu próprio. Aprende, estuda sobre papel mesmo? Ou acaba fazendo? Não, eu tenho feito. Hoje, por causa da quarentena, a gente teve que paralisar minha pesquisa, né, de papel. Eu estava fazendo o curso de banana e cana-de-açúcar, mas a técnica é muito próxima, né, é muito parecida de extração em si, né, e tem as suas similaridades e tem as suas diferenças. Mas o primeiro curso que eu fiz foi papel reciclado e extração de fibras naturais de couso. Então, eu já tenho uma leva de papéis meus que eu tenho usado para fazer meus testes, né? E fazer impressões e ver o que funciona e o que não funciona. E agora eu estava fazendo de cana e de banana, mas aí a gente paralisou, né? Mas o intuito é continuar fazendo papel e vender papel E esse artesanal. origami, esse papel é para origami. Agora, tem outra coisa, outra técnica que eu estava esquecendo de falar e que eu também curto pra caramba que você faz, que é a encadernação, né? E que você também tem os cadernos, os livros. Olha só, gente, por isso que eu falei que ia ficar aqui o dia inteiro, tá vendo? O povo acha que eu sou talentosa, eu sou minha irmã. Toda minha irmã. Mas eu tô aqui tentando olhar, deixa eu ver, tem algum aqui dos seus? Eu acho que eu tenho um, eu não sei onde que tá.
Não Um dos sei se você cadernos. tem. Eu acho que eu tenho um, mas eu não tô conseguindo ver aqui onde que tá ele. Se tivesse aqui, eu ia mostrar. E não. Onde será que eu coloquei? Não, não tá aqui. Enfim. Tem os cadernos. Você também não tem nenhum aí, né? Mas checa lá no canal, no Eu não Instagram, que tenho tem as nenhum agora encadernações. na mão, assim, rápido, sabe? Tá, tipo, guardado. Mas a técnica de encadernação também surgiu por esse interesse por origami, né? E pelo meu trabalho, eu fui fazer um filme, e aí eu precisava de um livro do século XVI. E aí eu fui abrir uma pesquisa sobre livros do século XVI e descobri um lugar em São Paulo que dava oficina. Fui fazer a oficina depois de 2 anos tentando, mas aí eu consegui conciliar e aí eu fui aprender técnicas de encadernação japonesa. Sei outras técnicas, mas a que eu mais gosto e que tenho mais apreço é a técnica japonesa, por ser uma técnica simples, né? Tem 4 tipos de encadernação e você pode fazer alterações na costura, o que é bem diferente às vezes da técnica francesa, que você tem um miolo costurado de um livro e uma capa separada. Então você aprende a técnica de costura do miolo e você aprende a técnica de fazer a capa. Então tem várias técnicas, né? E hoje também a internet possibilita você descobrir um pouco mais fácil, né? Mas a técnica japonesa você costura a capa e a capa não precisa ser dura. Normalmente é de um papel também. Então são técnicas distintas, mas que você pode misturar elas e fazer e criar o que a criatividade permitir. Muito legal. Gente, então é isso aí. Não vou ficar me alongando mais, nos alongando mais. Se alguém tiver dúvida, curiosidade, ou quiser que a gente estenda a conversa sobre algum desses temas, já viu que tem muito, né? Pano para manga. Então, mandem aí, deixem comentários, sugestões. Fran, convida o pessoal aí para te curtir, te seguir aí nos seus canais e dê seu bye bye. Todos podem me seguir no Instagram, tô como ST Papel Dobrado, e no meu perfil pessoal é Fran Anzai, tudo junto. Então, pode me seguir também no Facebook, como Francine Anzai, e no Facebook também tô como Estúdio Papel Dobrado. Então, fiquem à vontade, sigam. Podem mandar mensagem também, respondo bem rápido. Às vezes não. Mas agora na quarentena eu tô respondendo mais rápido as pessoas, assim, porque eu tô mais tempo online, né? E menos ocupada com os projetos, né? Os outros projetos não tá acontecendo nada, né, Fran? Gravação, as outras coisas, tá tudo de lockdown, né? Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, pelo menos, a previsão que eles, pelo menos o meu projeto, né? Assim, o meu projeto, a gente só voltaria em julho, começo de julho. Mas também depende muito de toda semana é uma novidade, né? Então, tudo depende. Mas enquanto isso, eu tô fazendo os meus outros projetos, lendo, estudando japonês, fazendo tudo que normalmente eu não consigo fazer. Eu brinquei e falei assim, ainda bem que eu nem imaginava que a gente ia ter quarentena. Eu comprei 4 livros novos de origami. Então tem E, coisa para fazer. é, Não tá à toa. e, e comprei muito pacote de papel. Então, também essa semana eu vou dar umas dicas lá no meu Instagram e já deixei nos destaques lá os livros separados também por temas. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. E eu vou postar alguns materiais, assim, papel, tipos de ferramentas, as coisas que eu tenho mais utilizado e que eu acho que às vezes essa dica que normalmente não é dada, né? Porque tem muito lugar que fala muito de origami, mas esquece que às vezes a pessoa não sabe cortar um papel num quadrado, num pentágono, como que ele vai fazer, né? Então, é bem legal dar uma olhadinha lá. Vai ter E bastante fala, conteúdo. tava quase esquecendo de falar que também você está envolvido em vários projetos agora, na época do lockdown, e também que muita gente tem passado dificuldade. Você também está envolvido em vários projetos, né, com as suas amigas aí, para ajudar o pessoal mais carente que está passando necessidade também, né? Convidar o pessoal aí que quem tiver, quem quiser fazer uma caridade,
pode procurar você, que você ajuda a selecionar onde doar, para quem doar e para quem que está precisando também, né? Na verdade, eu não gosto muito do termo caridade, eu gosto mais solidariedade, porque a gente tá todo mundo no mesmo barco. Alguns estão sentindo mais agora, às vezes eu vou sentir daqui 3 meses, mas nesse primeiro momento a gente está pensando muito nessas pessoas que estão passando maior dificuldade. Então a gente tem levantado algumas informações realmente e tentado ajudar, né? Porque às vezes você não precisa ajudar com dinheiro, mas só o fato de você repostar uma informação, né, que ela seja verdadeira também, né? Porque existe muito fake news, né? E se ela ela sendo verdadeira, você pode colaborar, né? É uma maneira de ajudar as outras pessoas. Eu acho até por isso também que é tão importante, porque todo mundo meio que tem vontade de ajudar, mas tem medo. Será que eu tô só dando para algum charlatão que tá falando que tá ajudando alguém? Então, por isso que eu também falo, porque eu sempre vejo quando eu acompanho, às vezes, youtuber famoso ou gente maior, e que aí os seguidores deles falam assim: ai, orientam, indica alguma companhia pra gente ajudar. Aí eles até ficam com receio, porque eles falam assim: será que é alguma coisa real? Será que é algum lugar que realmente. Será que é uma ONG de respeito mesmo? Será que é uma ONG séria? Será que realmente está ajudando as pessoas? Ou é só uma cara, né? Ou é só um logo, um slogan? E o dinheiro nem está indo para as pessoas que realmente precisam. Então, eu acho que Uhum. também é um pouco disso, que às vezes é difícil envolver com com essa questão que você falou, não de caridade só, mas de solidariedade, porque realmente agora tem gente que às vezes está nessa situação que precisa de um pouco, mas óbvio, foi o que a gente estava falando no making of. No Brasil, né, que é um país onde tanta gente não tem caixa, reserva de caixa, né, não tem uma economia guardada, trabalha para sobreviver, para passar o dia, para passar o mês, muita gente vai passar mais, né, vai sofrer mais danos dessa crise financeira que está por vir ou que está surgindo aí com a paralisação do que até se tivesse o corona, né? Mas por questão de segurança pública, realmente, a gente tem que ficar um pouco mais em casa agora, nesse momento, né? Até pelo menos acalmar os ânimos e passar o pior, né? Ou não deixar ter essa explosão populacional dentro dos hospitais, porque a gente não vai conseguir gerenciar tudo isso, né? O sistema de saúde não tem condições de absorver se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Então, eu acho que é interessante falar nisso também, porque eu vi que você também faz muito suporte dessas companhias pequenas ou de pessoas que, né, que têm um negócio menor, que agora precisa mesmo desse apoio, né? Sim. Eu acho Inicial, que assim, a mas gente pensando assim, eu pelo menos penso muito assim. Eu não quero que os meus restaurantes prediletos fechem. Então, um exemplo, né? Eu posso, em vez, o que eu jantaria uma vez por semana lá, eu posso pedir a comida lá. E se todo mundo fizer isso, né? As pessoas que trabalham, que estão fazendo home office, que não vai afetar, se afetar financeiramente, se todo mundo fizer isso, muitos restaurantes, muitos estabelecimentos não irão fechar, né? é, Tem muitas campanhas acontecendo nesse exato momento de ajuda para estabelecimentos comerciais, principalmente estabelecimentos de alimentação, né? Bar, restaurantes em São Paulo, de empresas grandes, mas também tem aqueles que não conseguem entrar nesse ramo, né? Então, que não são desse ramo, mas que não conseguem uma ajuda direta. Então, eu vi bastante lugares assim, vendendo online, fazendo cupom de desconto, projetos de compre hoje e receba daqui 3 meses, ou compra um crédito para gastar daqui 3. Então, tem várias iniciativas. só para evitar a estagnação econômica mesmo, né? Saber que pelo menos tem uma previsão de movimentação do caixa, realmente é importante, porque eu acho que exatamente o que você falou, senão muita gente vai ter que, infelizmente, entregar, né, o negócio, porque não tem condições de manter o gasto estando parado, né? Então é uma coisa bem legal de se pensar mesmo e de dar esse suporte, principalmente financeiro dentro da economia, que é uma coisa que eu acho que todo mundo tá em casa, todo mundo consegue fazer sua própria comida e tudo mais, mas acaba que até pela questão do lockdown
foi o que eu falei contigo outro dia. A única coisa que a gente ainda está consumindo mesmo são os restaurantes, porque são as únicas coisas que ainda estão abertas também, né? Pelo menos aqui. Então não tem. Acaba que os restaurantes que não fecharam, eles não estão tendo aquela queda tão grande da venda e do consumo, né? Do ganho deles, porque as pessoas ainda estão consumindo. Não tem as lojas abertas para comprar os supérfluos, porém, eu acho que até os mercados e os restaurantes estão até compensando a venda dessa forma, porque o pessoal está consumindo até mais mesmo desses produtos básicos, né, essenciais. Então, vamos ficar por aqui, que a gente já está batendo 1 hora, e se deixar a gente fala mesmo, porque todo mundo fala muito, né? Então, Não, gente, já vai tá batendo seguir. 1h20 já. Mas é de ligação. Aqui de gravação tá dando 58 minutos. Então, pessoal, checa lá, tá? Não tem muitas edições nem nada. É mais uma coisa, conversa descontraída, eu com a minha irmã, para falar sobre cultura japonesa. Quem tem interesse, quem tem curiosidade, mandem dúvidas, sugestões. Deixa seus pensamentos, seus comentários aí embaixo. Checa os links na descrição das coisas que a gente falou aí, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu, Fran. Beijão, brigadão. Beijo. Tchau.